Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos. Um excelente sábado para vocês, boa tarde, bem-vindos ao nosso programa Mais Casa de hoje, que começa, sabe onde, gente? Na Casa Cor Paraná, que é referência em inovação, arquitetura para vocês. E no programa de hoje, que está imperdível, teremos as dicas da Impermix, com 2 espaços por aqui, pensados no hall da casa. Inspirações com a arquiteta Valquíria no Sol, que é uma das nossas convidadas, e também com a Janaína Marques, daqui a pouquinho todos os detalhes na nossa edição de hoje. E além de toda a apresentação do projeto arquitetônico, vocês também vão saber mais sobre os revestimentos da Impermix que foram utilizados nestes espaços. E tem ainda uma dica imperdível diretamente da MM Design. Estamos hoje aqui na Casa Cor Paraná para conhecer mais do espaço da Janaína Marques por aqui. Seja muito bem-vinda mais uma vez, boa tarde. Obrigada, Fran. Uma oportunidade de estarmos juntas novamente, agora nesse ano, né, na edição 2025 da Casa Cor, que a gente está assinando a circulação e o lavabo. Sempre projetos surpreendentes e um diferencial dessa vez que a gente vai trazer dicas para vocês também de revestimentos aqui nesse espaço. E já notamos isso logo nessa entrada, né? Parede, piso, o que a gente tem de composição para fazer essa base principal para trabalhar a decoração em cima? Então, uma das coisas que a gente quis trazer era um revestimento diferente do comum, um porcelanato, que a gente está tão acostumado a trazer. Então, a gente trouxe os revestimentos cimentícios, né, da Castellato, que a gente encontra na Impermix, que eles são materiais totalmente artesanais, manuais. Então, revestimentos que a gente traz normalmente para a área externa, que a gente está tão acostumado em piscina, jardins, a gente trouxe para dentro da casa. Então, a gente traz esse elemento natural, com texturas naturais, né, essa ideia do lançamento, esse orgânico etrusco, que ele traz essa ideia de uma pedra desgastada em um formato totalmente inusitado para trazer essa composição mesmo para o ambiente de algo elegante, aconchegante e com a composição com um tom mais forte que a gente tem nas paredes também. E é muito interessante essa composição, inclusive já aproveitando nossas dicas, o tempo todo tem aqui o QR Code, telefone na tela da Impermix, e essa daqui é uma peça legal para trabalhar, que ela já vem praticamente encaixada. Como que foi para fazer esse design aqui também? Então, eles têm na realidade já as peças, como se quando você pede a metragem, isso que é legal, né? Quando a gente quer trabalhar com os revestimentos da Castellato, a gente manda para a Impermix. Eles fazem todo o processo junto com a empresa, porque vai ser fabricado totalmente para o ambiente. Então, eles vêm com as peças totalmente numeradas. Então, a gente tem uma padronagem da fábrica, né, a quantidade de peças, mas a gente manda e eles fazem toda a paginação para vir. Eles vêm assim em uns pallets totalmente separados, bem condicionados, porque é uma peça frágil, e eles vêm todos para a gente já ir fazendo os encaixes. E essa textura que também foi importante no contexto do espaço, aqui a gente vê que tem esse relevo, mas é mais lisinho, né? Aqui a gente tem uma tonalidade de cor também, um toque a mais. Na realidade são acabamentos diferentes e propostas diferentes de uma mesma marca, né? Aqui a gente tem pro piso e aqui a parede. Não que não poderia utilizar, mas esse é um acabamento etrusco, que é esse acabamento mais desgastado, com a ideia mais de desgaste natural da pedra. E agora, para dar aquele toque diferente, em vez de um quadro convencional, aqui você trouxe uma obra de arte também. Isso, a gente quis trazer uma peça de destaque e que fizesse totalmente uma composição com a parede, que é essa questão artesanal, manual, né? Então a gente trouxe a tapeçaria, ela é toda feita manualmente por uma artista aqui de Curitiba, e ela é feita toda com os tons que a gente colocou do ambiente, com lãs diferentes, para trazer esse destaque e essa composição junto com o revestimento. Valorizou demais. E pensando nesse espaço, né, para quem quer fazer um trabalho assim diferente numa parede, a parte de baixo aqui também usufruiu o ambiente,
ambiente, né? Tem que ser prático, aproveitar também nessa rotina do dia a dia. Uma das ideias, a gente queria assim, trazer para o ambiente uma circulação que normalmente não é pensada muito dentro da casa no normal, né? Às vezes é um ambiente que é deixado um pouquinho de lado. A gente queria trazer também funcionalidade. Chegou dentro, né, na casa, é uma circulação, tem um espaço para você sentar, apoiar, pôr um sapato, ter um momento ali para até um pouco de descanso enquanto vai sair. Um móvel que a gente tem atrás, que é um bar, que a gente consegue armazenar, às vezes é num andar superior, para ter algumas outras opções para não ter que descer. Então a gente quis trazer essa funcionalidade. E até a questão do espelho aqui é essencial nessa área de circulação, importante aqui. Super, né? Porque a gente vai sair, já precisa se ver no espelho, e também ela traz essa questão de amplitude para dentro do espaço, refletir a luz que está por trás dele, que vai trazer essa luz para o rosto, para a gente conseguir se olhar. Então foi tudo bem pensado. Ficou muito interessante. Agora a paleta de cores aqui, a gente viu a neutralidade aqui em um certo ponto e tem a ousadia também, até na parte do teto aqui, né, Janaína? Como fazer esse equilíbrio? O que a gente queria era sair do óbvio. Aqui a gente quis trazer um tom forte, ele não é neutro, mas ele é aconchegante. Ele não é tão vivo, ele é um pouco mais apagado. Então a gente quis trazer tanto para teto e parede a mesma tonalidade para mostrar para os clientes que a gente consegue trabalhar um tom mais forte, né? Trazendo com elementos mais neutros que vai ficar bonito, aconchegante e não fica pesado, não fica enjoativo e cansativo. Ficou bem elegante. Agora, aproveitando a inspiração, temos aqui do lado o trabalho da Janaína Marques também, a questão do lavabo. Ali, muita criatividade e design, inclusive. A gente priorizou para o ambiente como um todo valorizar peças de arte. Tanto quanto a tapeçaria ou as peças que a gente tem no lavabo, que é todas as caixarias de acrílico de uma artista plástica daqui também, que a gente tem a parte de toda a feita em papelão, junto com as louças, né, que são assinadas do Jardineira Almeida. Então era algo que a gente queria trazer arte, como os livros, que são todos livros de pintores, de artistas, né? Então, pra gente valorizar como se fosse uma galeria mesmo. E até o design ali da bancada, ele foge do convencional. É importante trazer um toque mais criativo para combinar com essa personalidade toda? Não, é assim, a gente quis trazer um ambiente fugindo mesmo, né? Então, a pedra, que é o root green, que é um granito exótico, que destaca a louça que a gente tem, que está no tom claro, fazendo uma composição, um banheiro, a gente tem o lavabo ali, a gente tem um espaço bom. Então, trabalhar com um layout diferente, com um apoio para armazenar mais coisas, toalhas, gavetas, iluminação indireta, a gente ter o papel de parede, que também foi impresso uma arte da mesma artista da tapeçaria, fazendo numa proporção na parede e compondo, porque a gente tem também o mesmo revestimento que é o orgânico etrusco lá dentro, para a gente ter essa conexão, né? A estante que a gente vai ter, que vai fazer a ligação entre os dois ambientes, com as obras de arte, uma iluminação mais direcionada para as peças, foi para que a gente realmente trouxesse mais valorização para objetos de arte. E hoje, valorização, criatividade, tudo no mesmo espaço, com produtos da Impermix também. E a gente vai colocar agora mais imagens do espaço para vocês e logo mais, depois do intervalo comercial, tem um outro espaço também com dicas da Impermix para vocês com a Valquíria. E agora nós estamos aqui no hall da casa com a Valquíria no Sol, a nossa convidada de hoje. Boa tarde, primeiramente, Valquíria. Olá, Fre, tudo bem? Bem-vindos ao hall da Casa Cor Paraná 2025. É uma honra recebê-los aqui. A gente ficou apaixonado pelo projeto também. Aqui, como que você usou, né, toda a sua criatividade para trazer algo diferente para a mostra e inovar também, Valquíria?
Esse ambiente, o primeiro dia que eu pisei na casa que seria a sede, me encantou já pela escada escultural. E eu vi que tinha muito potencial. Precisava de algumas intervenções de layout, precisava de uma porta mágica, que a gente conseguiu. E eu queria que fosse um espaço de acolhimento e que fosse uma transição para toda a experiência sensorial, que é uma visita à Casa Cor. E a gente focou num ambiente elegante, em tonalidades mais escuras e que trouxessem essa sensação de acolhimento, com muita forma fluida, com muito material natural e com verde, que eu amo verde. A minha cor predileta da vida é verde. E na Casa Cor a gente pode ousar, né? E aparece também esse verde em várias pinceladas no espaço, até mesmo no mobiliário. Inclusive, essa peça aqui, ela é muito diferente, um dos destaques aqui do ambiente. É uma peça que eu amo. Essa é a Chaise Fly, é um design assinado. Ela pede um tecido aveludado e aconchegante. A forma dela, ela dá essa sensação que flutua mesmo. Fly, como o nome diz, é muito especial. Valquíria, e aqui nessa parte também temos ambientes pensados, né? Em aproveitar melhor esse espaço sem perder o design. A gente fez algumas curvas e para as curvas a gente já pensou no dia do projeto, no dia da elaboração do projeto, que esse hall tivesse uma circulação perfeita. E eu acho que o resultado foi bem bacana. Ficou maravilhoso. E por falar em hall, a gente não podia passar por aqui sem falar dessa porta aqui. Queria que você apresentasse um pouquinho mais dela pra gente, como que ela foi planejada, como que surgiu essa ideia aqui. Então, essa porta eu já tinha ela salva numa pasta de referências para uma casa que eu pretendo construir em Rio Negrinho, e quando eu vi a casa sede da Casa Cor, na hora eu lembrei da minha referência e tentei construir de uma forma que ela ficasse tão bonita por fora quanto por dentro e fosse um ponto de destaque do ambiente. Ficou maravilhosa essa porta e o tom de verde também, né? Dá para usar ele de diferentes maneiras aqui nesse espaço. E tonalidades também parecidas, um pouquinho diferente, como que equilibra para carregar no verde e ficar chique também? O importante é que sempre no uso das cores, eu gosto muito de cor. Hoje até eu estou numa paleta neutra, mas eu sou extremamente colorida e eu gosto de usar cores nos meus projetos. E eu acho importante que não sejam cores muito brilhantes. Quando você usa tons mais quentes e mais secos, digamos assim, você consegue fazer uma paleta mais orgânica, mais coerente, mais harmônica. A gente tem várias tonalidades de verde aqui, mas todas em tom surtom e todas conversam entre si sem nenhum choque. Não tem um verde mais azulado ou um verde mais amarelado, são todos os verdes mais ou menos na mesma paleta, mais escuros ou mais claros. E por falar em tom de verde, que você falou sobre essa paleta, aqui na escada também é um exemplo, né? A escada tem esse toque de ousadia. Vamos mostrar um pouquinho mais dela, pessoal, também? Essa escada, ela é revestida de um material que ganhou como Best in Show da Revestir 2025. É o Siphon Green. E é uma pedra natural que tem esse verde elegante e não tão vivo e com amêndoas em tons mais castanho, tem um pouquinho de cinza, um pouquinho de preto, um pouquinho de off. E aí você consegue puxar toda a paleta do ambiente na escada também. E ela faz a amarração perfeita do nosso espaço. E tem um design aqui nessa parte para trazer uma imponência maior logo para a entrada aqui também? O espaço ele é todo trabalhado alternando linhas retas e curvas. E aqui nessa curvatura, essa curvatura é a original da escada, só que a gente criou um patamar e uma curva de painel para que ela tivesse esse quê de modernidade, mas não perdesse a fluidez nem o projeto original da casa, que era um dos pontos que me chamou a atenção logo que eu entrei. E ao mesmo tempo, com essa escada maravilhosa, dá para valorizar as esculturas, tem todo o entorno aqui no contexto. Tem todo o entorno e a gente tomou um cuidado com os painéis. Esses painéis, embora eles tenham linhas curvas, ele é em MDF, não é lâmina natural. Parece lâmina natural, mas é um trabalho de marcenaria de altíssimo padrão e um MDF muito elegante, é um lançamento da Arauco Brasil. Ele tem o toque de madeira, sinta para você ver. Tem uma textura aqui passando a mão. Olhando de pertinho também dá para visualizar os veios da madeira com charme. Esses painéis, mesmo sendo em madeira escura, a gente tomou um cuidado para que eles não ficassem sisudos.
Nós adicionamos filetes com uma base metálica e iluminação. E aí o painel, mesmo numa tonalidade de madeira bem sóbria, ele abriu e acolheu todo o espaço com uma iluminação periférica bem elegante. E é diferente essa proposta também que a gente está observando, ficou muito requintada. Agora a gente vê também a parte do guarda-corpo. Tons diferentes, até combina com aquela parte lá de cima. A gente tentou fazer eu não gosto de metais combinando. Eu acho que fica monótono e também fica um pouco carregado. Logo que eu entrei, eu já pensei no verde e no guarda-corpo preto. Porém, eu não queria que o corrimão fosse preto, porque eu achei que ele ia se perder no painel. E aí eu usei esse tom de bronze, junto com um elemento que era para ser vazado, e a gente acabou fazendo um painel de espelho. Ele entra na paleta das tonalidades, mas se destaca ao mesmo tempo. E chama a atenção de quem está descendo também, que tem um apoio e torna a escada menos perigosa. Ficou interessante também nesse contexto do projeto. Agora o pé direito aqui bem alto. Como que foi trabalhada essa iluminação, toda essa parte aqui para valorizar e deixar essa parte de cima também muito sofisticada? Um cuidado que a gente tinha que ter nesse espaço para que ele tivesse essa sensação de acolhimento que eu comentei mais cedo, é que a iluminação fosse elegante, não fosse uma iluminação estourada. Então a gente usou alguns spots alternados com esses pendentes maravilhosos em metal e cristal de rocha lapidado em formas orgânicas. E quando a gente acendeu aqui a primeira vez esses cristais, foi emocionante. Ele acolheu todo o espaço de uma forma perfeita que não poderia ter sido outra luminária aqui. E novamente forma orgânica, que é uma tendência importante do mercado de interiores, né? E até pensando nessa peça aqui tão maravilhosa, os espelhos aqui para quem está descendo amplia ainda mais esse visual. Amplia, reflete a iluminação e traz vida, traz luz para um ambiente que em tese seria escuro. Os espelhos artesanais a gente tem alternado com acabamento metálico e com lâmina natural de nogueira, uns outros menores. A gente posicionou em lugares estratégicos para criar janelas, digamos assim, trazer esse ponto de luz e ampliar o espaço, como você comentou. Ficou maravilhoso tudo aqui, né? São vários detalhes, e aproveitando que hoje estamos trazendo algumas dicas com a Impermix também para vocês, temos alguns produtos que foram utilizados aqui, inclusive aqui no chão, né? São toques mais sutis que fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. E eu sou conhecida, a minha assinatura é conhecida pelos detalhes. Na paginação do piso, que é um piso que já chama atenção por si só, por ser madeira natural, nós colocamos esses filetes metálicos com acabamento na cor Corten, da Viscardi, que ele traz um pontinho de luz e um brilhinho que você entra no espaço e você não percebe exatamente o que chama atenção, e é um detalhe muito sutil e muito elegante e faz uma ponte de cor para os outros metais do espaço também. E da Impermix tem um elemento que é fundamental para que o espaço alcance essa questão do ambiente contemporâneo, mais moderno, que é o rodapé invertido. É um elemento que agrega muito no ambiente e de uma forma sutil também. Você faz um corte na parede, embute o rodapé e coloca a iluminação. Então você tem a sensação que as paredes flutuam. E isso faz toda a diferença num ambiente que seria clássico, mas que a gente traz pro moderno, pro 2025. Uma peça bem charmosa, que inclusive a gente vai deixar para vocês aqui o QR Code, o telefone da Impermix na tela, para quem quiser saber mais. E Valquíria, você tem uma parceria grande com a Impermix também, né? Trazendo produtos diferentes, trazer essa inovação para os projetos residenciais também. Eu tenho uma parceria muito forte com a Impermix, eles estão em praticamente todos os meus projetos. O que eu gosto da loja são 2 pontos especiais. Você tem um mix de produto fantástico. Você chega, você resolve todo o teu projeto lá. E 2, o atendimento é sensacional. A gente fala que problemas podem acontecer, a diferença é como se resolve. E a Impermix é mestra. Eles resolvem primeiro e perguntam depois. Então isso pra gente, como profissional,
é uma bênção, sabe? Porque aí os projetos fluem e os nossos clientes ficam felizes e satisfeitos. Que maravilha isso, né? Faz toda a diferença Faz realmente. toda a diferença. E resultado dessa parceria que a gente está aqui hoje, conhecendo mais o trabalho da Valkyria também, a gente quer mostrar muito mais para vocês, com residências, projetos diferentes, mostrando esse mix todo. Queria parabenizar pelo seu trabalho, por esse espaço incrível aqui na Casa Cor e agradecer a sua participação hoje, apresentando para o pessoal de casa mais o teu espaço, do teu trabalho também. Muito obrigada. Eu agradeço vocês. Prazer em recebê-los. Vamos a um rápido intervalo comercial, mas não sai daí que daqui a pouquinho tem várias inspirações para vocês, inclusive com dicas com a MM Design. E o nosso assunto agora é a personalização dos móveis aqui na MM Design com a Amanda. Amanda, explica pra gente como funciona isso. Fran, a MM Design trabalha com muitos produtos, um mix, né, de muita qualidade, entre eles muitas fábricas, onde nos dá essa liberdade de personalizar. Então nós temos a proposta de personalizar o estofado, poltrona, até mesmo a cabeceira da cama, e aí nós conseguimos envolver tudo isso com uma palheta de cores, tecidos, tapetes, e tudo isso entra nessa personalização. Sempre que o cliente às vezes vem e acaba buscando, será que eu tenho o produto da cor que eu quero, do tamanho que eu quero, até mesmo desenvolve um produto orgânico. Aqui na MM Design nós temos toda essa parceria, como eu comentei, com as maiores fábricas hoje do Brasil, e aí a gente entra um pouquinho dessa personalização para que a gente possa agradar todo o público. E é uma facilidade tanto, por exemplo, essa mesa dá para escolher de outro tom, com as cadeiras, e no sofá também é muito interessante, que hoje tem um apartamento mais compacto ou então um ambiente que é enorme. Consigo escolher o tamanho. Consegue escolher o tamanho, consegue escolher o tecido e tem algumas novidades também que o mercado está trazendo, Fran, que a gente está tendo bastante procura, são os tecidos em pet. Para quem tem aquele animalzinho e quer personalizar seu estofado, já deixar ele impermeável, aqui você consegue. Olha só que interessante, né? Para quem gosta do modelo, poder ter essa possibilidade de encomendar é perfeito. Agora, por exemplo, cheguei aqui, eu também estou sem inspiração para minha casa. Tem um serviço que a gente já mostrou para vocês que é específico para isso também, né, Amanda? Aqui nós temos o Decora MM Design. É um serviço, como você falou, específico da nossa loja, onde nós trabalhamos com toda essa questão da curadoria. O cliente às vezes não tem essa necessidade de personalizar, gostou de alguma peça que nós temos aqui na nossa exposição ou até mesmo no nosso estoque, nós já, Fran, iniciamos com esse serviço junto aos nossos profissionais na casa do cliente. Para vocês que gostaram das dicas, é só vir até a loja, tem o QR Code do WhatsApp e também pelas redes sociais, acompanham várias dicas por lá, lançamentos, vai postando tudo. Isso, lá nós colocamos todo o conteúdo, todos os produtos, os lançamentos, vem muita feira aí ainda, tá, gente? Acabamos de voltar do Salão de Gramado e agora em breve nós ainda temos a Abimad. Então, gente, é muito produto, é muita personalização, em especial uma loja completa. Sem contar, Fran, com o nosso parcelamento, que hoje lidera toda a região dos Campos Gerais. Eu queria agradecer as suas dicas mais uma vez, Amanda. Obrigada. E fica então a dica para vocês de casa também transformarem um lar personalizado e sob medida, claro, com MM Design. Olá, eu sou Leandro Costa, arquiteto titular do escritório Costa Fizinos e venho trazer uma dica de lavanderia para você.
Aqui nesse espaço, né, não é um espaço muito grande, mas a gente conseguiu atender a todas as necessidades do cliente, né, para o uso diário desse espaço. São 2 máquinas grandes que nós encaixamos aqui para lavar e secar, uma grande bancada aqui de apoio, inclusive uma necessidade do cliente, ele pediu para que essa bancada fosse mais alta, então nós condicionamos essa bancada mais alta para poder passar a roupa, o apoio de cabideiros e muito armários, né? Nós entendemos que esse ambiente é um ambiente funcional e ele precisa condicionar, né, ou guardar todas as coisas necessárias dentro desse espaço. Ao fundo, nós temos um painel, que ela é uma porta falsa para poder esconder quadros de energia elétrica, mas a gente acabou adotando ali também para fazer um cabideiro para vassouras, rodos, e fica algo bastante funcional. Aproveitamos todo esse espaço, inclusive aqui também é uma solução que a gente acabou adotando para uns dias mais chuvosos, dias de frio, né, que eles acabam estendendo as roupas para secar aqui também. Essas são as dicas, espero que vocês tenham gostado dessa lavanderia assinada pelo Costa Fizinos. E chegamos ao fim da nossa edição de hoje, um programa inspirador produzido com todo carinho para vocês, diretamente da Casa Cor Paraná, que é referência, projetos hoje com as nossas arquitetas convidadas, e temos também os revestimentos e materiais da Impermix. Uma excelente dica para você que está construindo, reformando e quer muita qualidade e design também. Também falamos com o pessoal da MM Design, sempre com os melhores produtos para vocês. Mais detalhes aqui pelo QR Code, tem o nosso canal do YouTube e no Instagram e no Facebook do Mais Casa, que é o Mais Casa Oficial. Vocês interagem com a gente, acompanham mais os nossos bastidores e tudo que rola além do que nós mostramos aqui no programa. Quero desejar a todos um excelente fim de semana e já sabe, sábado que vem tem muito Mais Casa aqui pela tela da Rede Massa. A gente espera por vocês. Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos.